Sétimo ano, hoje nós vamos ficar com o capítulo 4, industrialização e urbanização, mas provavelmente só iremos dar industrialização. Bom, antes disso vamos falar um pouquinho vamos fazer um resuminho. Onde ocorreu? Inglaterra, em que século? Século XVIII, final do século XVIII, os primeiros países, primeiro foi Inglaterra, depois Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e o Brasil. Como ocorreu esse processo? O Brasil teve uma industrialização tardia, né, e demorou 100 anos para que isso acontecesse. Bom, vamos ficar na historinha. Primeira Revolução Industrial. A partir do século XVIII, a ciência ingressou em um constante processo de evolução. Esse processo desencadeou um monte de tecnologia. E uma dessas tecnologias foi a de grande descoberta do carvão mineral. A primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, no século XVIII e início do século XIX. Logo mais, outros países começaram a também se industrializar. Mas a Inglaterra ela é hegemônica, ou seja, foi a primeira a fazer essa industrialização. Essa revolução ela ficou caracterizada por duas importantes invenções. O meio produtivo de transporte, né? Eles descobriram o carvão mineral, depois a fonte de energia, né? Após terem descoberto o carvão mineral, eles fizeram a máquina a vapor e a locomotiva. Esses dois foram determinantes para dinamizar o transporte a matéria-prima e pessoas, né, e distribuição dessa mercadoria. Afinal de contas, não tinha esse meio antes, né? Então, eles com isso evoluiu bastante. O que se demorava para levar uma coisa um mês, após a locomotiva, esses meios de transporte evoluírem, eles demoravam 15 dias, uma semana. Bom, aqui está a primeira, né, locomotiva, e aqui está uma fábrica, uma área diferente da que é hoje, né? Ela não tinha muito conforto, era fétida, trabalho escravo, e não tinha 12 horas, às vezes 12 horas de trabalho, e isso mudou ao longo dos anos. Bom, segunda revolução, novas tecnologias se tornou bastante evoluída, né? Eles começaram a descobrir a energia elétrica, o petróleo, o veículo, né? O veículo a motor de explosão, os corantes sintéticos e os telégrafos. Nesse período também deu-se início ao Fordismo. Fordismo é um meio de produção que vocês vão estudar depois, tá? Terceira revolução, essa que nós estamos vivendo, eu diria que nós estamos vivendo numa quarta revolução, né? É chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional. É um processo de inovação tecnológica marcado pelos avanços do campo, da informática, da robótica, telecomunicações, transportes, biotecnologia e química fina, além da nanotecnologia. Imagine vocês que o país que não se adequar a isso, ele vai ser o quê? Excluído. Industrialização no Brasil. Bom, diversos países, como a Argentina, México e Brasil, iniciaram o processo de industrialização tardio, né? E iniciando no século XX. Ocorreu ainda nas primeiras décadas de 30, no momento depois da crise de 29. Essa crise de 29 vocês vão conhecer depois, que é a queda da Bolsa de Valores, tá, nos Estados Unidos, e que depois vocês vão aprender. Diante desse acontecimento histórico, o processo industrial brasileiro passou por 4 etapas. Nós vamos ver agora a primeira etapa. Essa etapa ocorreu em 1500, 1808, quando o país ainda era colônia. A metrópole não permitia que se fizesse nenhuma industrialização, não que se implantasse indústria no Brasil. E a produção tinha um regime artesanal. Na segunda etapa, 1808, 1930, ficou marcada pela chegada da família real e, nesse período, foi concedida a permissão para a implantação de indústrias
no país a partir de vários requisitos, dentre muitos a criação, em 1828, de um tributo com taxa de 15% para mercadorias importadas. Imagine que já se cobrava um imposto muito alto naquela época. Terceira etapa, período que ocorreu entre 1930 e 1955, a indústria recebeu muitos investimentos dos ex-cafeicultores, porque o café caiu muito, né, por conta da crise de 29, e assim houve a construção de vias de circulação de mercadoria, matéria-prima e pessoas, provenientes da evolução dos transportes. E assim o Brasil começou a pensar numa industrialização maior, numa indústria maior, e uma delas foi a indústria têxtil. Nós vamos parar por aqui, porque essa aula fica muito pesada para a gente enviar. Hoje não vai ter atividade, porque eu quero que vocês coloquem em dia as outras atividades. E bom dia e um beijo grande para vocês. Até terça-feira.